uma das ferramentas mais poderosas que existe dentro da empresa, Thiago, se chama cultura. Seja muito bem-vindo de volta ao Ative Podcast. Que alegria recomeçar esse projeto, segunda temporada, e agora, com toda certeza, uma grande novidade que eu tenho para trazer aqui de imediato é que nós teremos, no mínimo, 2 episódios por mês, até quando Deus permitir. Estamos de volta com um propósito desse podcast, que é ativar você nos seus dons, nos seus talentos, no empreendedorismo, na sua carreira. E para falar de ativação, de comunicação, de empreendedorismo, eu tenho muito orgulho de anunciar, como você já viu na thumb, no título desse podcast, o nosso convidado de hoje para abrir essa segunda temporada, Lincoln Azevedo. Seja bem-vindo. Só alegria, Brasil! Só alegria. É um prazer imenso, meu amigo, inefável de estar aqui conversando contigo nessa mesa. Imagina, o prazer é meu. Para quem não sabe, o Lincoln é contador, advogado, mentor, empreendedor, produtor de conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre cultura empresarial, porque quando eu conheci o Lincoln em um evento chamado Empresário de Propósito, ele vai ter oportunidade de compartilhar isso aqui, me encantou a forma como ele conduz as empresas dele, como, por exemplo, a Azevedo Assessoria. A Azevedo Assessoria, que é a grande parceira aqui do Ative Podcast. A gente vai falar mais sobre isso hoje, mas sem dúvidas, essa segunda temporada também não estaria no ar se não fosse essa parceria com o Lincoln, com a empresa dele. Mas eu quero que você preste muita atenção nesse episódio, porque nós vamos te ensinar, te ativar na criação de uma cultura forte, uma cultura empresarial que se perpetua, que permite o crescimento. Então, Lincoln, sem mais delongas e sem muito mimimi, eu quero que você compartilhe conosco o que é uma cultura empresarial relevante. Se você puder definir, Thiago, uma cultura empresarial relevante é uma cultura que funciona dessa forma. Cultura empresarial relevante é quando o dono vira as costas e sai da empresa e as coisas fluem normalmente em alta performance. Isso, para mim, é cultura relevante. Mas, antes, vamos trazer um conceito de cultura? Com toda certeza. O nosso país tem uma cultura, Thiago. O nosso Rio de Janeiro tem uma cultura. A nossa cidade, seja Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, enfim, os infinitos municípios aí do nosso Brasil, tem uma cultura. A nossa rua tem uma cultura, o nosso bairro tem uma cultura. E por que não dizer que a nossa comunidade de fé também tem uma cultura e a nossa família também tem uma cultura? A sua casa também tem uma cultura. Na sua família também existe uma cultura. Não há lei que proíba eu de entrar na sua casa e abrir a geladeira. É verdade. Não tem lá. Artigo 2º, proibido entrar na casa do Thiago e abrir a geladeira. Não tem. Mas a cultura, que é o conjunto de usos e costumes, me traz essa consciência de que eu não posso fazer aquilo ali. Certo? Perfeito. Agora, como nós estamos falando para empresários, você tem ou não tem uma cultura decentemente na sua empresa? Engana-se o empresário que acha que não tem uma cultura efetiva na sua empresa, porque tem, existe. É uma péssima, é uma má cultura, mas ela existe. Tá? Muito bom. Uma dúvida que me vem aqui agora é o seguinte: cultura é criada ou mesmo que você não crie, uma cultura pode se estabelecer? Muito boa pergunta. A cultura, ela vem de 2 formas. Primeiro, acidental. É aquela que, se você tolerar, ela se instala. Naturalmente, ela ganha o espaço e ela é fomentada. Queira você ou não, ela acontece. Sim. Ela está presente, latente e vívida dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro dos seus relacionamentos. Isso nós chamamos de cultura acidental. Por outro lado, o empresário de propósito, o empresário que tem um nível de consciência um pouquinho mais acirrado, ele precisa estabelecer uma cultura institucional, que é aquela que ele instala, aquela que ele aplica, sabe? Que ele traz o DNA, ele traz o seu suor, o teu sangue, a sua energia, a sua forma, o seu jeito de resolver as coisas, de resolver os problemas, os pepinos dentro da empresa. Isso se chama cultura. Sim. Como, por exemplo, você citou aqui a Azevedo Assessoria, uma das minhas empresas que eu fundei há mais de 10 anos. Se você for atendido por alguém lá dentro da Azevedo Assessoria hoje, mesmo eu não estando na empresa, você vai sentir, cara, existe uma alegria aqui. Por quê? Por causa da cultura instalada naquele lugar, naquele ambiente e perpetrada naquelas pessoas. Então, existe sim 2 formas de cultura. Primeiro, a acidental é aquela que você tolera. É aquela que você permite, depois não adianta reclamar, tá bom? E também existe a cultura institucional, que é onde você estrategicamente aplica dentro dos seus negócios para você ter resultado. Por exemplo, tem empresa que tem cultura de bater metas. Sim. Tem empresa que tem cultura de protelar as coisas.
Tem empresa que tem cultura de atender bem, mal o cliente. Tem empresa que tem cultura de encantar, como a Disney, por exemplo. Eu fui várias vezes na Disney e você chega lá e você vê um encantamento absurdo. Porque a cultura daquela empresa é de encantamento, certo? Então, se no país, no estado, no município, na família, dentro da sua casa, você tem uma cultura, por que negligenciar isso no seu negócio, na sua empresa? Então, uma das ferramentas mais poderosas que existe dentro da empresa, Thiago, se chama cultura. É sobre isso que eu vim falar aqui hoje e é um prazer enorme para mim abordar esse tema. Tá? Muito bom. Já são 10 anos de Azevedo? 10 anos de Azevedo. Caramba, e de onde que veio a ideia de criar essa empresa? Vamos só abrir um parênteses aqui para entender o contexto. Por que você decidiu abrir a sua empresa? Claro que tem a questão da formação, mas quando que você entendeu que estava no momento de abrir o seu próprio escritório e conduzir no nicho que você atua hoje? Quando eu percebi que empresários estavam sangrando demais no seu dia a dia e se esforçando para no final do mês ter um lucro, e aí eu decidi ajudar esses empresários de forma estratégica, de uma forma bem específica. No Brasil você precisa de duas coisas: pagar menos impostos. Naturalmente, para você sobreviver, você precisa pagar menos impostos de forma legal. Tá? E outra coisa, de estratégia de crescimento e de direcionamento. A propósito, como nós estamos falando de cultura, a cultura é a única coisa que ela destrói metas, planejamento, modelo de negócio, mural, quadro, seja o que for, pode estar tudo bonitinho na sua empresa. Meu irmão, a cultura, ela pode destruir tudo isso logo no café da manhã da sua empresa. Você pode ter as paredes pintadas, o quadro pendurado, o que for. Se você não tiver uma cultura sólida, se você não tiver uma cultura latente, uma cultura institucional, todo o seu planejamento, esforço, suor, tempo, energia e dinheiro vão por água abaixo. Tá? Perfeito. A cultura é a única coisa poderosa que pode destruir tudo isso. Perfeito. Então, vamos para uma parte bem didática, no passo a passo. Bora. Como entender qual é a melhor cultura para a sua empresa? Vou explicar a minha pergunta. Você, por exemplo, comentou da Disney, que tem a cultura de encantar. Tem outras empresas que são mais comerciais que a cultura é vender, bater meta. Como identificar qual é o melhor caminho para assim setar a melhor cultura para o seu modelo de negócio, para aquilo que você faz? O que o empresário precisa entender para conseguir estabelecer a cultura certa para os objetivos dele? Primeiro são os pilares da empresa. Né? Se ele não sabe para onde que ele vai, qualquer caminho serve. Ó, meu irmão, tá indo para onde? Não sei. Pega a primeira direita aqui e segue até onde você cansar. Beleza? Então, os pilares da empresa quais são? Missão é o que você faz todo dia. Visão é o que você faz todo dia para onde você quer chegar. E valores, daquilo que você não abre mão. Certo? Então, os pilares, você entende o que a sua empresa faz. Agora, o como que ela faz, isso significa cultura. Então, se eu quero ter uma cultura de resultados, eu preciso agir tal qual para alcançar determinados resultados. Então, os pilares significam o quê? A cultura significa o como você faz aquilo. Certo? Certo. Então, como que a gente identifica isso dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios? Olhando primeiro para os pilares. Certo? Vamos lá. Aqui nós temos o Ative Podcast. Sim. O que é o Ative Podcast? Que traz gente significante, nomes aqui brilhantes para trazer, compartilhar conhecimento, participar de sites poderosos. Agora, como que o Thiago faz isso? De uma forma muito leve, de uma forma muito descontraída, de uma forma altamente comunicativa, agradável. Perfeito. Não basta apenas você dizer o que é. Então, mais importante ainda é o como que você faz isso. Entendi. Certo? Por quê, meu amigo? Eu sou contador, também sou advogado. Contabilidade tem mais 100 mil empresas só no Rio de Janeiro. Certo? Agora, como que a gente faz isso é o que nos diferencia. A nossa autenticidade, o nosso DNA, isso é cultura. Perfeito. Beleza? Lá no começo, só para não perder o gancho, lá no começo, o que você estabeleceu primeiro? Missão, valores? Qual foi o primeiro pilar que veio com muita clareza para você criar a Azevedo Assessoria? Valores. 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 Porque não adianta você estabelecer uma missão se não está alinhado com seus valores. Perfeito. Certo? E você precisa ter isso muito claro. Vou usar aqui, vou mal comparar aqui um exemplo. Por exemplo, você assistiu o filme Tropa de Elite? Assisti. Beleza? Umas centenas de vezes. Exato. Muito bom, né? Muito bom. Você lembra quando o batalhão cantava assim? Quando o comandante falava assim, Tropa de Elite, qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão. Pois é. Isso estava claro para todo mundo. O que eles tinham como missão de fazer todo santo dia quando eles entravam dentro do caveirão. Agora, o como que eles fazem aquilo? Era a cultura. Era tiro na cara. O YouTube vai até cortar, né? Era na cara, era no peito. Como que era?
Era a cultura. Cultura agressiva. Bom, entendeu? Entendi. Agora, antes disso, era observado valores. Quais eram os valores, né? Talvez qual sejam agora, não sei. Quais sejam agora. Olha só, daquela instituição. Era uma instituição altamente respeitável, altamente agressiva. Aquilo são os valores. Tanto é que eu lembro, cara, do desfile do dia 7 de setembro, do mesmo ano que lançou. Pô, essa instituição da polícia foi aplaudida de pé, irmão. Loucura. E hoje? Por que não é mais tão respeitada quanto foi naquela época? Porque os valores se perderam. Os valores se esvaíram. E nós estamos vivendo uma realidade no Brasil hoje que não se tem esse valor por conta de que? Da cultura. O que você olha para o Brasil hoje e fala assim, cultura de corrupção, pô. Cultura de desgraça, infelizmente. Mas isso tudo, nós somos responsáveis por isso. Interessante esse ponto de vista, porque uma coisa me chamou a atenção no exemplo do Tropa de Elite, que é a alta consciência de qual é o valor, os valores, quais são os valores e qual é a missão. E aí, trazendo para Azevedo, agora de forma didática da aplicação, lá do princípio até hoje, quais foram os pilares que você executou para estabelecer bem a cultura com o seu time? Eu estou falando aqui de processos, de conversas, de alinhamento. O que você adotou como prática, como uma verdade dentro da empresa para que a cultura seja muito bem estabelecida e sempre lembrada nos seus colaboradores? O que eu executei e executo até hoje. Eu, gestor, dono, eu cuido dos meus colaboradores, os meus colaboradores cuidam dos meus clientes, os meus clientes cuidam da minha marca, a minha marca cuida do caixa da minha empresa, o caixa da minha empresa cuida da minha distribuição de lucro e a minha distribuição de lucro cuida da minha liberdade. E quando eu tenho mais liberdade, eu tenho mais tempo, mais energia e mais dinheiro para voltar a cuidar dos meus colaboradores e entrar nessa rotina de inovação, de tecnologia e de aplicação. Então é cíclico. É cíclico, tá? É método, é processos. Sem abrir mão de duas coisas também específicas lá no Azevedo Assessoria. Primeiro, criar processos inteligentes. Porque você pode ter processos comuns dentro da sua empresa, mas processos inteligentes é bem diferente, irmão. Você olha resultados, você olha economia, você olha N fatores, tá? Quando você estabelece um processo de forma inteligente dentro da empresa. Você não mata você não mata a execução, você não deixa complexo as atividades da sua empresa. Não. Segundo, saber atrair, formar, performar e reter colaboradores competentes. Porque não adianta você chamar o cara aqui para o Ative Podcast, meu colaborador, e formar ele. Não. Ele formado, ele vai entregar 80%, mas ele performado, ele entrega 150%. E aí, vamos imaginar que você montou, criou, desenvolveu um excelente colaborador para a sua empresa, um excelente parceiro que te ajuda absurdamente aqui no Ative Podcast, que monta os microfones. Quando você chegou aqui já estava tudo prontinho, com a tela na projeção, tudo certinho, você chegou e gravou, beleza? Porque nós formamos no Ative, nós performamos aqui no Ative, pronto, tá legal. Agora imagina que esse colaborador sai da sua empresa. Caramba, vou ter que fazer isso tudo de novo? Vai, irmão, porque isso é cíclico, ninguém é dono de ninguém. Agora, pior do que você treinar um colaborador, formar, performar e esse cara ir embora porque você falhou na retenção, é você não formar e o abençoado ficar. Esquece. Aí é prejuízo total. Isso é forte, hein? Isso é forte. Pior do que formar e ele ir embora, não formar e ele ficar. Isso é mais danoso para a empresa? Muito. É tóxico. E você traz uma cultura de que a sua empresa, ela não evolui, ela não cresce, ela não desenvolve pessoas. Então você só vai atrair o quê? Colaboradores na média, medíocre. Ou seja, quando você traz um colaborador de fora para dentro da sua empresa e você tem uma cultura de alta performance, meu irmão, quando você entra aqui, você tem que crescer. Você não tem outro caminho a não ser crescer, evoluir dentro dessa empresa. E a empresa, ela fornece todas as ferramentas. A liderança dela é totalmente intuitiva para que você tenha mais habilidades, mais performance e você produza mais, entrega mais. Entendeu? Perfeito. Legal. Isso é cultura. Perfeito, perfeito. Quando você tolera um colaborador que não se desenvolve, um colaborador que não cresce, você está deixando que aquela cultura acidental que nós falamos lá no começo do podcast reinar. E aí depois você vai reclamar dos resultados. Vai achar o quê? Pô, nem o colaborador presta. Já era. Esquece. Culpa sua. Interessante. Entendeu? É uma alta responsabilidade que o empreendedor tem que ter, então. Sim. Porque tem muito líder que reclama que o colaborador não veste a camisa. Eu não tenho um time que veste a camisa. Você consegue falar pra gente se isso é mais culpa do time ou do líder? Culpa do líder, meu amigo. Olha só. O líder senta em cima da gestão
ineficiente dele, esquece. E vai atribuir e transmitir essa responsabilidade para terceiros. Não. E ele se ilude com isso, tá? Os empresários no Brasil se iludem. De que forma? Meus funcionários não prestam. Nenhum colaborador presta no Brasil. Negativo. Vai olhar a sua gestão. Não tem clareza. Não tem direcionamento. E é importante a gente definir aqui a diferença entre o que é gestão e o que é liderança. O que é fazer gestão, o que é fazer liderança. O que faz um gestor e o que faz um líder. Líder, ele olha para a pessoa. Ele desenvolve, ele capacita, ele evolui a pessoa. As competências e habilidades, estabelecendo alçadas, limites, prerrogativas e desenvolver a pessoa. Puxando para cima mesmo. Colocando dentro do barco, vamos remar junto e você vai fazer esse barco chegar mais longe com mais velocidade. Beleza? Beleza. Ótimo. Agora, quando a gente senta na cadeirinha de gestor, a gente já está olhando processos, métricas, metas, o porquê daquele cara estar ali fazendo o que faz daquela forma. Isso tudo tem que ser questionado dentro da empresa. Não há uma forma mais eficiente, uma forma mais eficaz da gente desenvolver isso dentro da empresa para alcançar esse resultado em menor tempo? Sim, há. Esse é o papel do gestor criar. Aí você, né? Quando eu falo você, é a maioria dos empresários. Sim. Vocês acham que o colaborador tem bola de cristal para adivinhar tudo, para saber o que se passa na sua mente? Meu irmão, esquece. Esquece. Nem sua parceira lá, sua companheira, entendeu? Sabe, conhece 100% de você. Aí por que você acha que o colaborador tem que adivinhar aquilo que está dentro da sua cabeça? Isso é um problema de comunicação, então? É. 100%? Eu diria que não 100%, mas 80% sim. Mais 80%. Porque não adianta você ter uma comunicação 100% se você não tem um processo eficaz. Pô. Tá, perfeito. Entendeu? Não adianta você chegar para mim e falar assim, Lincoln, você entendeu tudo sobre o Ativo Podcast? Entendi. Mas a pergunta é a seguinte, por onde que eu começo? Perfeito. O que eu vou fazer? Entendeu? Então foi bem comunicado, mas não tinha um processo eficiente para ficar claro o próximo passo e daí por diante. Não tinha processo. Só um parêntese aqui sobre isso. Então, se a gente entende que tem muita responsabilidade de você, líder que está assistindo, você está entendendo que também tem participação sua na falha da cultura, voltando a alguns passos. Você disse que um dos primeiros pilares para estabelecer a cultura da empresa para que você tenha liberdade é cuidar do colaborador. Sim. Esse é o primeiro passo. E como que o empreendedor pode cuidar bem do colaborador para que assim ele cuide da empresa, a empresa cuide do caixa, o caixa cuide da sua liberdade, como você falou. Como cuidar do colaborador no dia a dia, sem ceder tanto, porque a gente sabe que também precisa haver a hierarquia, os processos, as demandas, mas de forma que esse colaborador esteja satisfeito, engajado e feliz naquele lugar. Primeiro vamos entender o ponto comum, certo? Imagina que eu sou seu funcionário dentro do Ativo Podcast agora. Nós temos o ponto comum, que é o Ativo Podcast. Isso é o que nos liga. Certo. E é o que nos mantém unidos aqui. Eu estou aqui com o propósito de fazer o nome do Ativo Podcast ser eu crescer. Eu sou o seu colaborador. Você tem que entender toda a minha capacidade de produzir o máximo para alcançar o resultado que você estipulou como meta nesse ano para o Ativo Podcast. Beleza? Então, a primeira coisa é de clareza. O que você precisa de mim? E o que eu preciso de você? Tiago, para eu te entregar esse resultado, eu vou precisar de X, Y, Z. E aí a gente estabelece expectativa e alinhamento. Vamos lá, expectativa e alinhamento. Numa escala de 0 a 10, você ancora uma expectativa em 8, aqui para mim, em 8, e eu chego e entrego essa expectativa aqui em 3. A diferença, o 4, 5, 6 e 7, se chama frustração. Por quê? Porque não foi bem comunicado e nós não sentamos para fazer alinhamento e para entender. Quando a gente senta e entende o que o colaborador pode entregar e como que ele vai entregar, a gente diminui essa discrepância aqui de frustração. Certo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos entender. Seguinte, Lincoln, eu preciso levar o nome do Ativo Podcast para 10 milhões de pessoas. Ótimo. Tem como a gente fazer isso até amanhã? Você, como meu empregador, eu não vou negar, eu vou falar assim, tem como fazer. Eu vou tentar te agradar, mas isso não vai de acordo com a realidade. A gente sabe que não vai funcionar. Então, numa conversa de alinhamento, eu vou chegar para você e vou falar assim, Thiago, isso é quase humanamente impossível. Sim. Tá? Humanamente impossível. Porque se a gente for para a esfera divina, meu amigo, tudo é possível, né? A escala tá aí. Tudo é possível. A escala tá aí. A escala e muitas outras coisas vai. Sim. Enfim, mas isso gera alinhamento. Agora, o inverso também tem que acontecer. O que tem que acontecer? Tiago, olha só. Bom, dá um computador decente aí, filho. Fornece uma internet.
Eu consigo trabalhar segunda, terça e quarta até meia-noite contigo, mas quinta e sexta eu quero ir pra praia meio-dia, quero curtir minha... Isso é alinhamento de expectativa, de entrega. E o Brasil caminha cada vez mais para uma cultura de resultados. Certo? Mas o que estão falando de escala, de redução, de jornada horária, isso é quem pensa de forma medíocre. Nós trabalhamos por resultados, por entrega. Tá? E cada vez mais vai ser isso. Por mais que a lei diga ao contrário. O número de empregos formais pela CLT caiu, vai continuar caindo. O número de empreendedores aumentando cada vez mais. De pejotização, ou seja, que era funcionário, agora trabalha via contratos, está aumentando cada vez mais. Por quê? Por causa da entrega. Ajuste de alinhamento de expectativa. Então, é assim que o empregador consegue descobrir, cuidar com os seus colaboradores. Entendendo, conversando, alinhando. Esse é o básico, tá? Perfeito. E qual é o limite que o empregador ou o empreendedor tem que saber sobre até onde ele pode cobrar um colaborador? Até onde ele está fazendo uma cobrança legítima pela qual o empregado, o colaborador, está ali para cumprir aquela função, e até onde ele está excedendo, achando que a pessoa tem a obrigação de fazer aquilo, sendo que, na verdade, não foi alinhado, não tem expectativa, isso pode sobrecarregar e até prejudicar emocionalmente o colaborador. Sim, qual é o limite disso? Até onde o empreendedor fala assim, não, aqui realmente é o que eu espero dele, ele tem que saber disso. Daqui para frente já está passando um pouco. Inclusive, recentemente saiu uma nova instrução normativa, né? A NR1, falando, inclusive, dessas questões psicossociais. Consegui falar a palavra. Ah, importante. Psicossociais, entendeu? Ou seja, tem um índice absurdo de burnout por aí, metas, agressividade na forma de trabalho. Isso é muito interessante. Porém, todavia, entretanto, existem ferramentas específicas para isso. A gente não consegue dissecar tudo aqui nesse podcast. Sim. Né? Mas na imersão empresária de propósito você Olha tem aí. acesso a tudo Inclusive, isso. estamos na expectativa pela próxima data, né, Brasil? Quando que será a próxima imersão aí aqui no Rio de Janeiro? Em breve, acompanhe aqui nos links embaixo aqui do podcast que você vai ver, tá bom? E se vier pelo Ative Podcast, a propósito, você vai ter uma condição diferenciada. Olha só, meus amigos, é por isso que o Ative voltou na segunda temporada. A gente não voltou de brincadeira. E falando sobre empresário de propósito, só para abrir um parêntese, a gente tem essa questão do Lincoln empreendedor no escritório, na Azevedo Assessoria, mas também tem o Lincoln mentor de outros empreendedores. Como que você lida com empreendedores que ainda não entendem a relevância de estabelecer uma cultura? Por exemplo, um empreendedor que acha que isso é bobagem, mentalidade antiga, que só tem que contratar, você é pago para fazer isso. Como é que você instrui o empreendedor que chega para você como mentorado e ainda não tem isso muito claro na mente? Como é que você muda a mentalidade desse cara, dessa mulher? Mostrando para ele que o Lincoln de antes conseguiu resolver isso. Não só o Lincoln, diversos outros mentorados que passaram por essa mesma metodologia mudaram as suas vidas. Hoje tem lucro, hoje eles têm liberdade, hoje eles viajam para vários lugares do mundo. Tem vários vídeos, inclusive na imersão a gente passou lá, dezenas de vídeos de pessoas que falavam assim, olha, eu só era o melhor e mais caro funcionário da minha empresa. Porque a galera senta em cima de uma verdade, meu amigo. E para abrir mão daquilo dali é uma coisa absurda. Você tem que desconstruir para depois formar uma nova ideologia. Não se faz negócio como em 2001, 2002, não se vende como em 2003. É diferente. Tudo muda, o mundo se atualiza a todo momento. O comportamento de compra do consumidor é outra realidade. Inclusive nós temos IA aí que é presente, não é nem mais futuro, é presente. Então tá mudando, nós precisamos nos adequar. Aí geralmente esses caras eles percebem quando eles estão lá embaixo do fundo do poço na desgraça. Trabalhando pra caramba e tendo o mesmo resultado de 1 ano, de 2 anos. Fala assim, cara, eu preciso de um acompanhamento de ajuda, de uma metodologia para me fazer ir para o próximo nível. Isso é fácil de se perceber. Alguns percebem assim, eu preciso daquilo ali, eu vou atrás daquilo ali, eu vou resolver, eu vou aplicar para a minha empresa. Outros demoram anos e vão morrer ainda sem se convencer disso daí. Mas o lucro é de cada um. Sim. O caixa é de cada um, o faturamento é de cada um. Para uns custam a vida, para outros custam a infância do filho, para outros custam a saúde. Para você está custando o quê? Até quando você vai tolerar isso? Isso é a cultura que você define para a sua própria forma de empreendedorismo. Muito interessante. Dá para perceber que você convence pelo exemplo. Então é muita coisa que você aplica na tua empresa, na tua vida há mais de 10 anos.
duas perguntas muito práticas aqui. Deixa eu fazer a primeira a respeito de erros comuns. Você lembra de um erro muito grande, muito pontual que você cometeu pela falta de uma cultura bem estabelecida? Talvez lá no começo, enfim, ainda tracionando. Alguma coisa que aconteceu que ficou claro. Isso aqui foi falha de cultura. Ainda não estava muito claro. Lembro. Promover quem eu não deveria promover. Promover quem não deveria promover? Quem eu não deveria promover. Sem processo, sem nada. E como é que você filtra isso? Cara, eu aprendi as duras penas. Mas deixa eu te contar a história rapidinho. Vai lá, manda ver. Vamos lá. Eu cheguei para minha colaboradora e falei o seguinte: a partir de hoje você é supervisor do departamento tal. Meu irmão, a mulher chegou no outro dia na empresa com o nariz em pé. Caramba. Você não tem noção. Eu tirei ela de uma mesa e coloquei uma mesa que era compartilhada, tipo uma mesa grande que você trabalha com 3 ou 4 pessoas, né? Uma do lado da outra. E coloquei ela numa mesa individual, single, né? Simplesinha lá, tudo bonitinho. Porta-lápis, o computador dela foi para lá, tudo certinho, bonitinho. Ela chegou na empresa, até o bom dia dela era diferente. Você tem ideia do que é isso? Caramba. O bom dia dela era diferente, tudo dela mudou. Eu falei assim, que isso? O salário nem mudou ainda. De um dia para o outro. E o cargo nem tinha mudado ainda. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, nós vamos fazer o alinhamento aqui, você vai começar hoje, mas a partir de semana que vem eu faço a correção na sua carteira, assim, do seu celular. Não tem problema não, tudo bem. Legal, apertou minha mão. Começou a trabalhar, mas mudou totalmente a postura. O que aconteceu? Ficou insustentável toda a situação e eu tive que, infelizmente, dispensar uma boa colaboradora, uma excelente colaboradora, quando ela estava na outra função. Mas quando ela se ascendeu para o cargo de supervisora, meu irmão, desgraça total. Ou seja, eu tomei essa decisão com base no achismo e não na cultura da minha empresa, que é hoje. O que significa a cultura hoje da minha empresa? Vou te dar apenas um de vários exemplos que eu tenho, tá? Tiago, você vai ser promovido a supervisor, mas antes de você ser promovido a supervisor, você vai ter que colocar alguém como analista ou alguém como auxiliar bom tão quanto você. Se você não conseguir formar essa pessoa, corrigir essa pessoa, você não é capaz de liderar ninguém. Então, essa cultura que eu tenho hoje na Azevedo Assessoria, para você gerir alguém, você tem que pelo menos desenvolver uma única pessoa dentro da sua própria função naquilo que você estava. Aí você começa a abrir mão de vários preconceitos. Cara, eu tô formando alguém aqui, será que eu vou ser demitido? E aí você vai desenvolvendo essas características que cabem a um supervisor da sua empresa. Entendeu? Sim. Então, hoje a minha política lá na Azevedo Assessoria e a minha cultura é, para você ser supervisora de qualquer outro departamento, você tem que preparar alguém para estar nessa mesma função do que você, que seja tão boa quanto você ou até melhor. Perfeito. Eu não vou ficar chateado, não. Essa é a nossa cultura de hoje. Então, eu não erro mais nisso. Sim, na de verdade, fato. não eu. Foi um grande aprendizado. Hoje são os meus gestores, os meus gerentes, porque eu não controlo mais a demissão. A demissão você já tem bem estruturado na Azevedo hoje, graças a Deus. Mas essa foi a cultura que eu deixei. Legal. E hoje você consegue filtrar melhor isso? Por exemplo, você falou, não erro mais nisso. Como é que você trabalha para identificar esses riscos? Caramba, fulano... Você falou da questão de preparar alguém, mas olha, fulano é bom demais, mas se eu promover agora, ele vai deixar de ser uma pessoa excelente nisso para ser uma pessoa péssima no outro cargo. Tem alguma característica específica que você identifica na pessoa ou é só uma questão de momento? A imaturidade ainda para alguns cargos? Porque lidando com pessoas a gente acaba entendendo sobre perfil comportamental, sobre o momento e tudo mais. Tem alguma característica que te mostra essa pessoa está pronta para avançar ou ainda não está pronta? 2 características. A primeira, comportamento, e a segunda, competência. Porque muita gente é contratado pela competência que se diz ter. Quando você coloca na prática, já é outra realidade. Sim. Porém, muitas pessoas são demitidas pelo seu comportamento que vão mudando ao longo do tempo. Então, você tem um excelente colaborador que ele tem uma competência extraordinária, absurda, com péssimo comportamento. Entendi. E esse péssimo comportamento influencia e impacta diretamente a cultura da empresa. Aí até que ponto se vale a pena manter esse sujeito dentro da empresa? Vamos olhar para o que está acontecendo na mídia atualmente? O que o Neymar significa dentro do vestiário do Santos hoje? Significa mais fatores positivos ou mais fatores negativos? Como jogador, em termos de competência, é inquestionável, tá? Inquestionável. Todo mundo quer ter a competência, a habilidade, o desenvolvimento que o Neymar tem. Todo mundo quer ter. Né? Todo time vela por aquilo dali. Mas e o comportamento que vem junto com o cara? Não dá pra separar. Hein? E o comportamento? Vem o ônus, mas também vem o bônus, pô. Entendo. Então, até que ponto vale a pena manter um sujeito dentro da sua empresa? Como é que você avalia isso? Aí varia de cada caso. Entendeu? Legal. Você vai ter que olhar para cada caso. Bom, se a gente está falando aí de uma analogia do futebol, do vestiário, a gente está falando de muitas pessoas.
o que se separa, diferencia um colaborador satisfeito do colaborador engajado? Pelo que eu posso suspeitar, o engajado é aquele que vai replicar a cultura, vai fazer questão de passar adiante, brigar pela cultura. O satisfeito, de repente, ele vai estar ali, como o próprio nome sugere, satisfeito onde ele está, mas talvez ele não vai ter tanta ênfase para perpetuar a cultura. O que diferencia o satisfeito do engajado? Vou falar isso de uma forma bem rasa mesmo, para ficar entendido, tá? O satisfeito, ele é neutro. Ele tá ali para fazer o dele receber, beleza, amém, vou embora para casa. O engajado, ele veste a camisa. E tem espaço para os dois? Tem. É absolutamente normal. Não necessariamente o satisfeito está errado e você precisa mandar ele embora. Não, tem espaço para os dois. Na verdade, você precisa dos dois. Porque às vezes o engajado, ele é muito volátil. Em que sentido, Thiago? Hoje ele está muito bem, amanhã ele pode estar muito, muito mal. Mas o satisfeito, ele está ali, ó, todo dia fazendo o bom trabalho dele. Que a propósito, o bom trabalho é mais do que obrigação de todo colaborador. Tá? Agora, o cara que faz um trabalho extraordinário acima da média, ele merece o reconhecimento. Mas a obrigação é desenvolver, no mínimo, o bom trabalho, cara. O bom trabalho. Isso é o que a gente espera de um grau de satisfação também pela empresa. Ou pelo colaborador em realizar suas tarefas. Então, essa diferença é primordial entre o colaborador satisfeito, eu estou tranquilo, realizado aqui em desenvolver essas tarefas através das minhas competências com a oportunidade que a empresa me dá. Ponto. Porém, eu posso me tornar mais engajado na empresa. E quando que o colaborador se torna mais engajado? Quando ele vê oportunidade de crescimento e movimentos dentro da empresa. Certo? Você se anima com aquilo ali. Você fica mais ávido com as ações que as empresas fazem para gerar esse tipo de engajamento. Certo? Perfeito. Então, isso também é institucional, é cultura, faz parte da cultura. A comunicação entra na cultura em que sentido, na tua opinião? A nível de entender o perfil das pessoas, saber como comunicar, como transmitir a mensagem, num pilar de 0 a 10, em que escala está a comunicação direta com cada colaborador e também com o time para estabelecer a cultura? 0 a 10, 8. De 0 a 10, 8. Mas você pode ter um excelente processo, um excelente produto, um time extraordinário, mas se não tiver uma comunicação boa, tudo isso cai por terra. Esquece. Agora, você pode até ter um produto ruim. Pode até ter, tá? Por prazo determinado, tá, Brasil? Mas melhor isso daí. Mas se você tiver uma comunicação boa, uma venda boa, uma ideia extraordinária, se você comunica aquilo ali daquela forma que vai ser convincente, converte, cara. Funciona. Converte, funciona. Não é nada extraordinário, mas a forma que você fala impacta muito. É por isso que eu aprendo muito nos seus vídeos. Sim. Para a gente caminhar para o final, já te agradecendo mais uma vez, fala um pouco sobre a Azevedo para a gente. Já são 10 anos, mas o que a Azevedo faz, onde ela trabalha, como que ela atua, qual é o grande diferencial, a super promessa? Conta um pouco para a gente. A Azevedo Assessoria, ela existe para justamente facilitar a vida dos empresários. Fazer pagar, primeiro, menor imposto legalmente, tá? E segundo, não deixar essas micro, pequenas e médias empresas terem problemas com o funcionário da Justiça do Trabalho. Porque o cara soa pra caramba para manter um caixa. Vem uma ação trabalhista e mina isso tudo. Bagunça a vida do sujeito de anos, o caixa da empresa. Então, muitos empresários têm um sócio oculto, que é o governo, o judiciário, os impostos. Tem vários sócios ocultos, mas a Azevedo Assessoria está aqui para justamente facilitar e minimizar todos os riscos e fazer esse cara sangrar menos nessa jornada. Através da nossa assessoria, nós já economizamos milhares de impostos de forma legal para os nossos clientes. Aí sabe o que o cara faz com isso? Reinveste na empresa, ele consegue contratar melhor, ele consegue engajar melhor. Porque muitas das vezes, Thiago, você sabe quem toma a decisão da empresa? Não é o dono, não. É o caixa da empresa. Caramba. É o caixa da empresa. Às vezes o cara quer demitir alguém, irmão, e não consegue demitir porque não tem dinheiro no caixa para pagar a rescisão. Quem está decidindo é o dono? Não, é o caixa da empresa. O cara quer investir no marketing, quer abrir uma nova filial, quer desenvolver um novo produto. Não consegue. Querer não é poder. Você está entendendo? Sim. E a Azevedo Assessoria, ela chega justamente para blindar a vida desse cara. Aí, quando ele passa a ter um dinheirinho a mais, um investimento, um cascalho sobrando, a gente já traz soluções personalizadas de holds no Brasil ou fora do Brasil, para dolarizar o patrimônio. Eu escutei a frase esses dias de um grande amigo meu, Gabriel, ele falou assim, ó, o dinheiro se faz no Brasil, se faz dinheiro, mas
se guarda em tijolo, alguma coisa assim. Depois eu vou deixar na descrição aqui. Sim. E o Brasil é muito bom para você fazer dinheiro, para você enriquecer. Agora, para você se manter rico, aí já entra outras possibilidades. E nós também ajudamos esse tipo de público. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, você que está assistindo, você que entende a necessidade de uma assessoria jurídica, contábil, com todas essas qualidades que o Lincoln contou, vai ter um link aqui na descrição para que você possa entrar em contato. Lincoln, mais uma vez, te agradecendo pela presença aqui, pela participação. Eu sempre dou a oportunidade, aprendi isso com um cara pouco conhecido aí, um tal de Joel J, que eu admiro muito. Inclusive, um dia espero ter a oportunidade de contar para o Joel que uma frase dele no podcast motivou o Ative, motivou muita coisa que eu estou vivendo hoje. Eu espelhei isso do JJ Podcast, que é uma mensagem final. Então, ele sempre traz a ideia. Se você pudesse ter uma mensagem que vai para todo mundo, o que você diria? Eu só adaptei isso para se você tivesse uma mensagem para ativar os empreendedores na cultura empresarial, que é o tema desse podcast. O que você diria para esse empreendedor a respeito do porquê e do como ele deve implementar uma cultura na empresa a partir de hoje? O que você diria? Não negligencie essa ferramenta dentro da sua empresa. Se você deve priorizar algo dentro do seu negócio, pensa em cultura empresarial institucional, não aquela acidental que nós falamos no primeiro momento do podcast. Segundo, meu amigo, sendo bem incisivo, rápido e direto, seja o empresário de propósito. Existem métodos, ferramentas, modelos e ambiente para isso. Mais informações aqui na descrição. Muito bom. Lincoln, obrigado mais uma vez. O cara que me ensinou sobre o empreendedor poder e dever ter lucro e liberdade para que você não seja apenas o melhor e o mais cobrado funcionário da sua empresa. Muito obrigado por assistir até aqui. O Ative está de volta oficialmente. Teremos muitas novidades daqui por diante. O arroba, o Instagram, todas as informações do Lincoln vão estar aqui na legenda, assim como as informações do Ative também. Um último recado, nós também somos parceiros da Zeno. Use Zeno, que é essa marca de óculos maravilhosa. Depois de um tempo que eu comecei a investir em acessórios, vestimenta, inclusive nos meus óculos, a minha percepção de valor aumentou muito. Tem um cupom de desconto super especial para você aqui na descrição também. Até a próxima e ative o máximo do seu potencial. Segura, Brasil, segura. Calma aí. Corta pra mim aqui. Corta pra mim aqui. Isso aqui vai entrar no... Como é que se fala? Make-off. Make-off, no pós. Thiago, você tá rodando várias empresas, irmão. Sim. Por aí, dando palestra de comunicação. E o que você tem percebido de comunicação e de importância dessa comunicação na efetividade do cumprimento e na construção cultural dessas empresas? Absolutamente necessário. De todos os meus alunos e mentorados, a maioria são empreendedores, todos eles me trazem uma dor que é: não consigo transmitir confiança, não consigo estabelecer uma relação de confiabilidade com os meus colaboradores. Isso porque estão pecando em rapport, para criar conexão, gatilhos mentais para conseguir transmitir bem uma comunicação eficaz e principalmente a própria confiança do empreendedor. Porque o empreendedor sabe fazer, é especialista, estudou, mas não consegue transmitir adiante. Então, de tudo que você me falou, tudo que você trouxe para mim, em alguma escala, entra na comunicação. Porque a forma como você vai estabelecer, transmitir e aconselhar os colaboradores para criar essa cultura, a comunicação vai estar inserida. Por isso que eu tenho palestrado em muitos lugares recentemente. Você conhece nosso amigo Cláudio Lazzarotti, sim, da PVS, também. Seu mentorado. Estive com o time dele. Inclusive, Cláudio, pretendo te falar isso pessoalmente, mas a minha impressão ao sair daquela palestra foi: caramba, o Cláudio tem um time muito engajado. Tem uma cultura estabelecida aqui. Porque numa segunda-feira, 8 da manhã, a gente tinha 50 colaboradores engajados para aprender sobre comunicação. Corretores de seguro. Pessoas que poderiam estar se preocupando mais em vender, em ativar a carteira de leads. Numa segunda-feira, 8 da manhã, todo mundo disposto a aprender. Se isso não é cultura, meu amigo, eu não sei mais o que é. E eu tenho certeza que isso vem de anos estabelecendo uma comunicação, uma construção de credibilidade entre o Cláudio, que é o gestor, e o time, para entender o valor, a relevância daquilo ali. Aqui, mais uma perguntinha. Quais são os maiores erros que esses empreendedores estão deixando essa cultura de comunicação falha dentro da sua empresa e o que isso está impactando diretamente? 2. O primeiro, vaidade. E o segundo justifica o primeiro. Não estar disposto a ouvir o time, o colaborador. Porque tem muito empreendedor ainda com a mentalidade antiga de eu sei como é que é, tem que ser assim e o meu jeito é melhor. E aí, de repente, você tem no seu time uma galera até um pouco mais jovem, com a mentalidade mais atual para muita coisa,
e por conta da vaidade você não escuta as solicitações, os conselhos e tudo aquilo que essa galera pode agregar, e por conta disso você não consegue estabelecer uma relação de confiança. Porque é só o vem a nós e não o nosso reino. É só faz o que eu estou mandando, mas peraí, deixa eu ouvir vocês também. Como é que eu posso melhorar os processos aqui? Então, infelizmente, Lincoln, tem muito empreendedor vaidoso que não está ouvindo e por não ouvir, não consegue estabelecer novos processos e novas soluções. Comunicação não é só falar, hein? Você que está assistindo o podcast aqui, comunicação não é só falada, é muito ouvida também. É muito ouvida. Sabe um erro grave? É a pessoa que escuta o que você está falando já pensando na resposta. Então, vou te pedir um conselho. Enquanto você começa a falar, eu pego um detalhe do que você falou, já começo a pensar na minha resposta, eu paro de te ouvir, ou seja, eu ouço pela metade o que você me trouxe e eu não consigo usufruir da melhor forma do seu conhecimento, da sua experiência. Então, tem muito líder vaidoso que pela vaidade não ouve e por não ouvir, não consegue identificar as maiores necessidades e solicitações do time e por isso não consegue melhorar processos. Tá, e na empresa, quando... Agora eu vou devolver essa pergunta aí, segura, meu amigo, segura. Na empresa, quando você fala, né, eu tenho essa resposta para mim, minha convicção, minhas ferramentas, mas eu quero escutar de um especialista em comunicação, meu amigo, em oratória, beleza? Eu quero entender esse conceito aí. Quando você fala, o colaborador diz ter entendido, compreendido, mas na verdade não. A falha é de quem? Posso colocar no percentual? Pode. 70-30? 70 do líder, 30 do colaborador. Eu faço das suas palavras as minhas. A responsabilidade da não compreensão é, em sua maioria, de quem fala. Aí entra a segunda pergunta. Eu resolvo isso lá na minha empresa da seguinte forma. Se eu delego para você, eu chego assim, Thiago, enche essa caneca ali de café para mim. Aí você vai falar assim, tá bom, vou encher. Aí eu pergunto assim para você, Thiago, o que eu te pedi? E aí você confirma para mim os detalhes. Encher essa caneca de café até a metade, até em cima, café frio, café quente, café com leite, enfim, eu confirmo, eu valido isso daí. Ferramenta de delegação. Sim. Tá? Tô delegando. Mas o que eu quero trazer para você aqui é esse erro na omissão da comunicação. Existe uma forma personalíssima para a gente fazer o liderado entender, ou eu posso comunicar do mesmo jeito, do mesmo padrão para toda a minha equipe da mesma forma? Existe uma forma, estudando sobre perfil comportamental. E a gente tem lá a metodologia DISC, dominante, influente, estável, conforme, mas a gente também tem uma análise comportamental que é o analista, o sonhador, o controlador e o... Tem mais um perfil aqui que me falhou a memória agora. Se você não adapta a forma que você fala para o perfil da pessoa, você pode ter falado da melhor forma possível, ele não vai entender. Você pode até pedir para ele te explicar o que foi. Ainda assim, você pode não ter transmitido bem a mensagem. Embora... Isso que você faz do me explica o que eu te pedi, para mim é top 3 estratégias para confirmar que essa pessoa entendeu e vai executar com perfeição. E agora como é que você faz isso palestrando para 50 colaboradores 8 horas da manhã? Você vai ter que fazer uma palestra para cada tipo de perfil comportamental? Sendo muito sincero, nesse caso, quando eu palestro para muitas pessoas, eu abro a possibilidade de tirar dúvidas no pós. Ah, mas vai ter gente que não vai ter a iniciativa de tirar dúvida. Beleza, mas aí essa pessoa você pode cobrar. Beleza. Porque você abriu a possibilidade. Se ela não veio, quando houver um erro, um pequeno equívoco, ela teve a oportunidade. Você tem o aval para cobrar dela agora. Porque você deu a direção, deu a possibilidade de tirar dúvida. Se ela não cumpriu com essa possibilidade, ela será cobrada e será bem cobrada por conta disso. E aquela pessoa que é mais introvertida? Existe essa palavra? Existe. Introvertido. Sim. E aquela pessoa que é mais introvertida na empresa, não mostra tanta expressão, não se revela tanto, mas você precisa que ela comunique, que ela fala, que ela se desenvolva, sim, porque a opinião dela, a competência dela e o comportamento dela soma muito para a cultura daquele negócio ali, daquela empresa. Sim. Certo? Mas ela não reage. Como é que eu incito isso nela? Existem algumas estratégias e uma delas, por incrível que pareça, é validação. Essa pessoa é introvertida, mas vez ou outra, se você validar publicamente algumas coisas que ela fez ou aconselhou, ela vai começar a se sentir mais confiante para se expor ali, porque essa introversão pode vir de um lugar de muita crítica anterior, de anos passados, infância, juventude. Ela pode ter sido tão criticada, tão debochada, tão ironizada que ela se calou. Então talvez ela precise de um pouquinho de validação para que ela perceba que o que ela tem para compartilhar é sim relevante, por que não? Não é porque ela ouviu o contrário lá no passado que continua sendo assim. Então, o primeiro é validação. E a segunda forma que eu gosto de aconselhar é dar responsabilidade para essa pessoa. Fulano, sexta-feira a gente vai ter um alinhamento, eu quero muito que você traga uma apresentação para a gente do que você está fazendo. Não, mas eu, pelo amor de Deus, não. Por favor, você que está cuidando, quero que você traga. Tem que incentivar.
Tem que incentivar, bota essa pessoa para falar. Então valida algumas coisas que ela faz publicamente, faça elogios para terceiros a respeito dela, para aumentar a confiança e dê responsabilidade. Coloca para falar na reunião de alinhamento, coloca para fazer um feedback entre a equipe onde ela vai apresentar as métricas para que ela comece a se soltar. Aí, a partir daí, a gente vai entrar um pouco no assunto de cultura. Dentro dessa responsabilidade que ela vai ter, você vai identificar se ela é engajada ou só é satisfeita. Aí já é um outro patamar de assunto. Mas para ela começar a se soltar, talvez precise validar, porque pode ser trava emocional e precisa de responsabilidade. Porque o introvertido, se você deixar ele quietinho, é o que ele quer, é o que ele precisa. Se você começa a dar responsabilidade, você pode estar lapidando essa joia bruta, esse diamante bruto, que só precisa de um empurrãozinho. Por outro lado, você vai gerar desconforto. E talvez gerar esse desconforto, você pode travar a comunicação. Como é que achar esse meio termo? Não, mas é um desconforto bom, cara. É um desconforto bom. Por quê? A psicologia, já entrando mais técnico, vai dizer que medo de falar em público, trava de se comunicar, pode ser resolvido com a dessensibilização sistemática. Ou seja, imagina um cérebro ultrassensível para a tarefa de falar em público. Eu tenho uma sensibilidade. Só de pensar nisso. Calafrio. Meu Deus do céu. Isso é uma ultrassensibilidade. Ativa a reação de lutar ou fugir. Para melhorar isso, é só com desconforto. Então, gerar o desconforto é necessário. Não tem como melhorar isso sem desconforto. Por que é dessensibilização? Porque estou ultrassensível para isso? Num primeiro momento vai ser difícil. No segundo momento vai ser um pouquinho menos difícil. Mesmo que tenha dado errado primeiro, porque agora eu já fiz uma vez. No terceiro momento vai ser um pouquinho menos difícil. Na quarta vez, um pouquinho menos difícil. Você vai dessensibilizando o teu cérebro para essa tarefa. Por isso que tem que dar responsabilidade. E o que é o líder ou o mentor, se não uma pessoa que provoca, promove o desconforto para tirar aquela pessoa daquele lugar? Então você líder, você empreendedor, se você não promove um certo desconforto para o seu colaborador, talvez você esteja permitindo que ele permaneça no mesmo lugar. Perfeito. Vamos lá. Eu tenho uma última pergunta. À vontade. Quando que você pode ir lá na Azevedo dar um treinamento de comunicação? Quando você quiser. Estamos aqui, ó, dia 8 de maio. Eu vou esperar o telefonema. Marcando data e horário, estaremos lá. Alô, Brasil! Comunicação 100% assertiva e eficaz dentro da Azevedo Assessoria. Tamo junto, Thiago. Meu amigo, prazerzão. Agora você pode encerrar o podcast, tá? Você que assistiu o podcast, coloca aqui nos comentários o seu maior insight desse episódio. Eu olho todos os comentários. Siga-me nas redes sociais, siga o Ativo também. Tem muita coisa boa por vir. Eu te espero no próximo.